E se eu te dissesse que a história que conhecemos poderia ter sido completamente diferente? Imagine um mundo onde Cristóvão Colombo, em vez de chegar ao Caribe, desembarcasse nas praias ensolaradas do Brasil, e Pedro Álvares Cabral, em sua rota para as Índias, acabasse descobrindo o que hoje chamamos de Estados Unidos. Parece loucura? Pois é exatamente essa viagem no tempo que vamos fazer hoje. Peguem a pipoca, ajustem os cintos da imaginação, porque vamos reescrever a história. Vamos começar com Colombo. Em 1492, ele estava convencido de que podia chegar às Índias navegando para o oeste. Mas, e se uma tempestade, um erro de cálculo ou simplesmente o destino o tivesse empurrado mais para o sul? Ele teria avistado a costa do que hoje é a Bahia ou Pernambuco. Que choque seria para ele! Em vez das ilhas caribenhas, ele encontraria um continente vasto, com uma vegetação exuberante e povos como os tupinambás. A primeira coisa que mudaria seria o nome. Colombo, acreditando ter chegado a uma parte desconhecida da Ásia, provavelmente não chamaria a terra de Brasil. Talvez terra de Vera Cruz ou Nova Espanha do Sul, e a coroa espanhola, que financiou a viagem, teria reivindicado este imenso território imediatamente. Pensem nisso. O Brasil, desde o seu descobrimento, seria uma colônia espanhola. Isso significa que, em vez de falarmos português, o idioma oficial seria o espanhol. Bom dia, Síria. Buenos dias, e em vez de samba e feijoada, talvez tivéssemos cumbia e paeja como parte da nossa cultura. A colonização espanhola era bem diferente da portuguesa. Eles eram obcecados por ouro e prata e tinham uma abordagem muito mais agressiva na exploração, enquanto os portugueses demoraram um pouco para realmente colonizar o Brasil. Focando inicialmente no pau-brasil, os espanhóis teriam começado a procurar metais preciosos imediatamente. Eles teriam adentrado o sertão, fundado cidades e estabelecido um sistema de encomendas, onde os indígenas eram forçados a trabalhar. A história dos nossos povos originários, que já foi trágica, poderia ter sido ainda mais devastadora e rápida nesse cenário. A busca por um Eldorado no coração do Brasil seria frenética. A estrutura social também seria outra. A Espanha criava vice-reinados com uma administração centralizada e rígida. Teríamos um vicereino do Brasil, ligado diretamente a Madrid. As nossas fronteiras seriam completamente diferentes. O Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, talvez nem existisse ou seria desenhado de outra forma. Possivelmente, o território brasileiro seria menor, mais concentrado no litoral, enquanto Portugal ficaria com outras partes da América. Agora, vamos inverter a moeda. E o Pedro Álvares Cabral? Em 1500, ele sai de Portugal, com sua frota, com o objetivo oficial de chegar à Índia. Mas, como sabemos, ele fez um desvio estratégico e acabou no Brasil. E se esse desvio fosse ainda maior, levando-o para o norte? Imagine as caravelas portuguesas chegando na costa da Flórida ou da Carolina do Norte. Cabral encontraria tribos como os Cherokee ou os Seminole. A reação portuguesa, provavelmente, seria mais cautelosa. Portugal, naquela época, estava mais interessado em estabelecer rotas comerciais e feitorias do que em conquistar vastos territórios interiores, especialmente se não encontrassem ouro de cara. Eles provavelmente estabeleceriam alguns portos comerciais na costa leste da América do Norte. A colonização portuguesa seria mais lenta, focada no comércio de peles, madeira e outros recursos naturais. A cidade de Nova York poderia ter um nome como Nova Lisboa. Em vez de puritanos ingleses buscando liberdade religiosa, teríamos comerciantes portugueses e missionários jesuítas, tentando converter os nativos. Isso mudaria completamente a formação cultural dos Estados Unidos. Pensem na religião. A forte influência protestante que moldou a ética de trabalho e as leis americana seria substituída por um catolicismo fervoroso. A ideia de separação entre igreja e Estado, um pilar da Constituição americana, talvez nunca surgisse
com a mesma força. A arquitetura das cidades coloniais não seria georgiana, mas sim barroca, cheia de igrejas com detalhes em ouro, como as que vemos em Ouro Preto ou Salvador. E a escravidão. Tanto Portugal quanto Espanha utilizaram mão de obra escravizada, africana. No nosso Brasil espanhol, a exploração seria intensa nas minas e plantações. Na América Portuguesa, o modelo seria parecido com o que aconteceu no Brasil real. Grandes plantações de cana-de-açúcar ou talvez tabaco, dependendo do clima, sustentadas pelo trabalho escravo. A história afro-americana seria contada a partir de uma perspectiva luso-brasileira e não anglo-americana. Agora vamos acelerar o relógio. Como seriam as independências? O Brasil espanhol provavelmente se fragmentaria. A América Espanhola se dividiu em vários países, como Argentina, Peru, Colômbia. É muito provável que o nosso Brasil também seguisse esse caminho. Teríamos a República do Rio Grande, a República de Pernambuco, a República de São Paulo, cada uma lutando por sua autonomia. A unidade nacional, que o Império Português nos legou, simplesmente não existiria. Enquanto isso, a América Portuguesa, talvez chamada de Império da Vera Cruz, ou algo assim, poderia ter tido uma independência mais parecida com a do Brasil. Quem sabe a família real portuguesa, fugindo de Napoleão, não fosse para Nova Lisboa, em vez do Rio de Janeiro? Teríamos um imperador americano com sotaque português. A história da democracia americana, da guerra civil, tudo seria diferente. A expansão para o oeste talvez não acontecesse da mesma forma. Os portugueses eram navegadores, não necessariamente desbravadores de continentes, como os pioneiros americanos. Juntando tudo, o mundo hoje seria irreconhecível. O Brasil, um mosaico de nações hispânicas, talvez mais pobre e instável, sem a identidade cultural única que temos hoje. Os Estados Unidos, uma nação católica de língua portuguesa, com uma cultura mais coletivista e talvez sem o mesmo poder econômico e militar global. O equilíbrio de poder mundial seria completamente alterado. Essa viagem maluca pela história nos mostra como um único evento, um pequeno desvio no oceano, pode criar ondas gigantescas que mudam o destino de continentes inteiros. A história não é uma linha reta, mas uma teia de possibilidades. O fato de falarmos português, de sermos um único país gigante e de termos essa mistura cultural incrível é resultado direto daquela viagem de Cabral em 1500. E aí, gostaram de imaginar esse universo paralelo? Qual outra mudança histórica vocês gostariam de explorar? Deixe aqui nos comentários porque as ideias de vocês podem virar nosso próximo vídeo. A história é um campo de jogo fascinante e cheio de pau e si. Muito obrigado por assistirem até aqui e por embarcarem nessa comigo. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras históricas. Um grande abraço e até a próxima!